Ninguém em toda a cidade de São Paulo jamais tinha visto Augusto Valente sorrir, nem uma única vez. Diziam que ele havia nascido com o coração feito de números, não de sentimentos, e que cada decisão só valia milhões, mas nunca um gesto de carinho. Bilionário, dono de impérios, temido por concorrentes e respeitado por políticos, Augusto era o tipo de homem que tudo podia comprar, menos aquilo que ele nem lembrava mais que existia: alegria. Naquela noite, a chuva caía fina sobre o asfalto brilhante quando ele deixou seu prédio de vidro no centro financeiro. O motorista já o aguardava, mas Augusto dispensou-o com um gesto seco. Preferia dirigir sozinho quando precisava pensar, ou, melhor dizendo, quando precisava fugir do silêncio ensurdecedor da própria mente. O carro de luxo deslizou pelas ruas quase vazias, faróis cortando a escuridão, enquanto ele revisava mentalmente contratos, números, estratégias. Tudo sob controle. Tudo previsível. Tudo, vazio. Foi ao estacionar na garagem subterrânea de sua cobertura que algo saiu do roteiro. Um som. Baixo. Rápido. Quase imperceptível. Augusto congelou por um segundo, os olhos estreitando-se. Não era possível. Aquela garagem tinha segurança de nível máximo. Sensores, câmeras, vigilância armada. Nada passava despercebido. Ainda assim, o som veio de novo. Do porta-malas. Seu maxilar travou. Sem pressa, saiu do carro, cada movimento calculado. O eco dos passos preenchia o espaço silencioso. Aproximou-se lentamente da traseira do veículo, o controle remoto firme na mão. Por um instante, hesitou, não por medo, mas por irritação. Aquilo era uma falha. E falhas não eram aceitáveis em seu mundo. Apertou o botão. O porta-malas se abriu com um clique suave. E então, tudo mudou. Ali, encolhida entre sacolas vazias e uma caixa de ferramentas, estava uma jovem mulher. Suja, molhada da chuva, os cabelos grudados ao rosto, os olhos arregalados como os de um animal encurralado. Em uma das mãos, ela segurava um pedaço de pão já mordido, como se fosse um tesouro. Por um longo segundo, nenhum dos dois se moveu. Eu posso explicar, a voz dela saiu trêmula, quase sumindo no ar. Augusto não respondeu. Apenas a observava. Aquela cena absurda, uma invasora, uma ladra, escondida no carro dele, com pão. Pão. De todas as coisas que alguém poderia roubar no mundo, ela roubou pão. Sai, disse ele, frio, dando um passo para trás. Ela hesitou, o corpo tremendo, mas obedeceu. Ao sair, quase perdeu o equilíbrio. Estava fraca. Faminta. Era evidente. Eu não queria roubar o carro, ela disse rapidamente, como se isso fosse importante esclarecer. Só precisava de um lugar seco. Eu achei o pão. Augusto cruzou os braços, os olhos duros. Você invadiu uma propriedade privada, se escondeu no meu carro e roubou, cada palavra dele era precisa, cortante. Isso tem consequências. Ela baixou o olhar, apertando o pão contra o peito. Eu sei. Silêncio. Algo naquela resposta, sem desculpas exageradas, sem implorar, fez com que ele demorasse mais do que o normal para reagir. Por que pão? Perguntou de repente, quase contra a própria vontade. Ela piscou, surpresa com a pergunta. Por quê? Era o que tinha. Simples assim. Augusto sentiu algo estranho, quase imperceptível, como uma fissura em uma parede que ele acreditava ser indestrutível. Nome. Clara. Ele assentiu, absorvendo aquela informação como se fosse irrelevante, mas não era. Clara. Você tem exatamente 30 segundos para me convencer a não chamar a segurança. Ela levantou o olhar, e pela primeira vez havia algo além de medo ali. Havia cansaço, e uma dignidade silenciosa. Eu não tenho ninguém, disse ela. Não tenho casa, não tenho dinheiro, e hoje, eu não tinha comida. A chuva lá fora parecia mais forte agora, ecoando pelos andares da garagem. Augusto permaneceu imóvel. Ele já tinha ouvido milhares de histórias. Pessoas pedindo, implorando, mentindo. Ele sabia reconhecer manipulação a quilômetros de distância. Mas aquilo não parecia um pedido. Parecia apenas a verdade. E isso o incomodou mais do que qualquer mentira. Sem dizer nada, ele se virou e começou a caminhar em direção ao elevador. Espere, a voz dela saiu baixa, desesperada. O pão, eu posso levar? Ele parou. Por um segundo. 2. E então, sem olhar para trás, disse. Pegue. Clara não esperava aquilo. Nem ele. Mas quando as portas do elevador se fecharam, algo já havia mudado.
embora Augusto ainda não soubesse exatamente o que. Na manhã seguinte, ele tentou esquecer. Tentou voltar à rotina, aos números, às reuniões, às decisões que moviam milhões como peças de xadrez. Mas, por algum motivo irritante, a imagem insistia em voltar. Uma mulher. Um pedaço de pão. E aquele olhar, não de quem pede, mas de quem já não espera nada. Senhor Valente? A assistente chamou, interrompendo seus pensamentos. A reunião começou. Ele assentiu, entrando na sala de conferências. Executivos falavam. Gráficos eram projetados. Planilhas detalhadas eram discutidas. Mas, pela primeira vez em anos, Augusto não estava completamente presente. E isso era perigoso. Ou talvez, fosse o começo de algo que ele jamais havia permitido existir. Algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia controlar. Os números continuavam a aparecer na tela, mas Augusto já não os via com a mesma nitidez de antes. As vozes dos executivos se misturavam, distantes, como um ruído sem forma. Algo dentro dele estava fora do lugar, deslocado, e isso o irritava profundamente. Ele sempre teve controle absoluto, sobre empresas, sobre pessoas, sobre si mesmo. E agora, por causa de uma desconhecida com um pedaço de pão, sua mente insistia em vagar. Precisamos da sua aprovação final, disse um dos diretores, esperando. Augusto piscou, como se voltasse de um lugar distante, e assentiu sem sequer pedir repetição. Aquilo nunca acontecia. Ele encerrava reuniões com precisão cirúrgica, sem margem para dúvidas. Mas naquele dia, levantou-se antes do esperado. Continuem sem mim. Os olhares se cruzaram na sala, confusos, mas ninguém ousou questionar. Minutos depois, ele já estava no carro novamente, descendo pelos níveis da garagem onde tudo havia começado. O silêncio era o mesmo, frio e organizado, mas algo parecia diferente. Talvez fosse ele. Seus passos ecoaram enquanto ele caminhava até o exato ponto onde havia aberto o porta-malas na noite anterior. Parou ali, observando o vazio como se esperasse que algo se revelasse. Ridículo. Aquilo era ridículo. Ainda assim, ele não se movia. Eu sabia que você voltaria. A voz veio de trás, baixa, cautelosa. Augusto virou-se rapidamente. Clara estava ali, encostada em uma coluna de concreto, como se fizesse parte do cenário desde sempre. Não estava mais dentro do porta-malas, mas também não parecia ter ido muito longe. Ainda segurava o mesmo casaco gasto, mas agora seus cabelos estavam menos molhados, e havia um pouco mais de cor em seu rosto. Você invadiu novamente, disse ele, seco. Eu não invadi, respondeu ela, tranquila demais para alguém naquela situação. A garagem ficou aberta, e eu não tinha para onde ir. Ele a observou com atenção. Não havia arrogância nela. Nem desafio. Apenas uma sinceridade desconcertante. Você passou a noite aqui? Ela deu de ombros. Não foi a pior noite que já tive. Aquilo, novamente aquilo. Sem drama, sem exagero. Como se estivesse descrevendo algo banal. Augusto aproximou-se alguns passos. Você está me seguindo? Clara franziu levemente a testa, quase ofendida. Não. Eu nem sabia quem você era até ontem. Ele acreditou. E isso o deixou ainda mais desconfortável. Então por que ainda está aqui? Ela hesitou por um instante, olhando para o chão, e depois levantou os olhos. Porque, você foi o único que não me expulsou imediatamente. A resposta ficou suspensa no ar, pesada. Augusto não respondeu de imediato. Havia algo naquela lógica simples que desmontava todas as regras que ele conhecia. No mundo dele, tudo era troca. Interesse. Poder. Mas ali, não havia nada disso. Isso não significa que você pode ficar. Eu sei. Silêncio novamente. Clara então fez algo inesperado. Tirou do bolso o pedaço de pão, agora menor, quase acabado, e estendeu na direção dele. Quer? Augusto olhou para aquilo como se fosse um objeto estranho, fora de contexto. Não. Tem certeza? Ela insistiu, com uma leve sombra de humor. Foi difícil conseguir. Por um breve, quase invisível segundo, algo mudou no rosto dele. Não chegou a ser um sorriso. Mas também não foi indiferença. Fique com isso, disse ele. Ela assentiu, recolhendo o pão com cuidado, como se fosse algo precioso. Augusto respirou fundo, como se estivesse prestes a tomar uma decisão importante, e, de certa forma, estava. Você vai sair daqui comigo. Clara regalou os olhos. O quê? Não vou repetir. Mas, por quê? Ele virou-se em direção ao carro.
Por que você não pode ficar aqui? Não era uma resposta completa. Nem para ela, nem para ele mesmo. Clara hesitou, claramente dividida entre o instinto de fugir e a estranha confiança que aquele homem despertava, mesmo sem demonstrar qualquer gentileza. Eu não confio em você, disse ela, finalmente. Augusto parou, olhando por cima do ombro. Ótimo. Eu também não confio em você. Aquilo quebrou algo invisível entre eles. Clara soltou um pequeno suspiro, quase um riso contido, como se a honestidade inesperada tivesse desmontado sua resistência. E então, contra toda a lógica, ela deu alguns passos à frente. Entrou no carro. O trajeto foi silencioso. A cidade acordava lentamente ao redor deles, pessoas apressadas, cafés abrindo, vidas começando. Dentro do carro, porém, o tempo parecia suspenso. Clara observava tudo pela janela, como alguém que não via aquelas cenas há muito tempo. Augusto, por outro lado, observava o reflexo dela no vidro. Para onde estamos indo? Ela perguntou, finalmente. Você vai tomar um banho, respondeu ele, simples. Ela riu baixo, incrédula. Só isso? Ele não respondeu. Minutos depois, o carro entrou em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Funcionários se aproximaram imediatamente, reconhecendo Augusto sem precisar de apresentações. Clara ficou rígida ao sair do carro, claramente deslocada naquele ambiente impecável. Eu não posso entrar aqui, murmurou. Pode, disse ele, já caminhando. Ela o seguiu, hesitante. Os olhares ao redor eram inevitáveis. Funcionários bem vestidos, hóspedes elegantes, e ela, com roupas gastas, segurando um pedaço de pão no bolso. Mas Augusto não diminuiu o passo. Não explicou. Não justificou. Apenas continuou. E, pela primeira vez em muito tempo, Clara não estava sendo invisível. Dentro do elevador, o silêncio voltou. Mais intenso agora. Você faz isso com todo mundo? Ela perguntou, cruzando os braços. Não. Então por que comigo? As portas começaram a se abrir no andar mais alto. Augusto deu um passo à frente, saindo primeiro. E então respondeu, com uma sinceridade que ele mesmo não esperava ouvir de si. Eu ainda estou tentando entender. O corredor era silencioso, revestido de um luxo discreto que não precisava provar nada a ninguém. Clara caminhava alguns passos atrás, quase pisando com cuidado demais, como se qualquer movimento errado pudesse quebrar aquela realidade que claramente não era a dela. Augusto abriu a porta da suíte sem hesitar, entrando primeiro, como sempre fazia em todos os lugares da sua vida, sem pedir permissão, sem olhar para trás. Mas, dessa vez, ele olhou. Clara parou na entrada, os olhos percorrendo o espaço amplo, as janelas do chão ao teto, a luz suave refletindo em superfícies impecáveis. Era outro mundo. Um mundo que não parecia real para alguém que, na noite anterior, se escondia dentro de um porta-malas para não ficar na chuva. Você pode entrar, disse ele, quase impaciente. Ela respirou fundo e deu um passo. Depois outro. Eu vou sujar tudo, murmurou, mais para si mesma do que para ele. Não me importo. E, pela primeira vez, aquilo era verdade. Augusto caminhou até o telefone interno e fez uma ligação curta, direta, pedindo roupas, comida e tudo o que fosse necessário. Não explicou. Não precisava. Clara permaneceu parada, como se ainda não tivesse decidido se aquilo era real ou uma armadilha elegante. O banheiro fica ali, ele apontou, sem emoção. Ela seguiu o gesto com o olhar, mas não se moveu imediatamente. Você não vai chamar alguém? Polícia, segurança? Se eu quisesse fazer isso, já teria feito. A resposta foi seca, mas não cruel. Clara assentiu devagar, como se estivesse recalibrando sua visão sobre ele. Então caminhou até o banheiro e fechou a porta com cuidado. O silêncio que ficou, não era o mesmo de antes. Augusto tirou o relógio, colocando-o sobre a mesa com precisão. Afrouxou a gravata, algo que raramente fazia fora de momentos completamente privados. Seus olhos foram, quase automaticamente, para a porta fechada. Ele não entendia. Não entendia por que havia trazido aquela mulher até ali. Não entendia por que a presença dela, tão fora de lugar em sua vida, não o incomodava da maneira que deveria. Era uma falha. Um desvio. Algo que precisava ser corrigido. E ainda assim, ele não se movia para corrigir. O som da água começou a correr dentro do banheiro. E, por um motivo inexplicável, aquilo trouxe uma sensação estranha de alívio. Minutos depois, uma batida na porta interrompeu seus pensamentos.
Funcionários chegaram com roupas cuidadosamente selecionadas, refeições completas, tudo organizado com eficiência silenciosa. Augusto apenas assentiu, dispensando-os logo em seguida. Quando a porta do banheiro finalmente se abriu, o tempo pareceu desacelerar. Clara saiu devagar, ainda secando o cabelo com uma toalha. As roupas que vestia, simples, mas novas, mudavam completamente a forma como ela era percebida. Não era mais apenas a figura frágil e suja da noite anterior. Havia algo ali, algo que sempre esteve, mas que agora podia ser visto. Ela parou ao perceber que ele a observava. Ficou estranho? Perguntou, insegura. Augusto demorou um segundo a mais do que o normal para responder. Não. E não ficou. Clara olhou ao redor novamente, agora com mais atenção, como se estivesse tentando entender aquele ambiente onde tudo parecia sob controle, exceto o próprio dono. Eu posso comer? Foi por isso que pedi comida. Ela se aproximou da mesa com uma cautela quase respeitosa, como se estivesse diante de algo sagrado. Sentou-se devagar, pegando os talheres com hesitação, mas logo a fome falou mais alto. Augusto observava. Ela não comia como alguém acostumado àquele tipo de refeição. Não havia formalidade perfeita, nem gestos treinados. Havia necessidade. Real. Honesta. E, ainda assim, ela não devorava tudo de forma desesperada. Havia controle, dignidade. Você sempre observa assim? Ela perguntou de repente, sem parar de comer. Assim como? Como se estivesse tentando resolver um problema. Ele não respondeu. Porque, de certa forma, ela estava certa. Clara limpou levemente os lábios, respirando fundo. Obrigada. 2 palavras simples. Mas não eram vazias. Augusto cruzou os braços, desviando o olhar por um momento. Isso não é caridade. Eu sei. Então o que você acha que é? Ela pensou por alguns segundos, apoiando os cotovelos na mesa, olhando diretamente para ele. Eu acho que você também não sabe. O silêncio que seguiu não foi desconfortável. Foi revelador. Augusto caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. Pessoas pequenas, vidas distantes, tudo funcionando como deveria. Tudo previsível. Exceto aquilo. O que aconteceu com você? Ele perguntou, ainda de costas. Clara não respondeu imediatamente. Você quer a versão curta, ou a verdadeira? A verdadeira. Ela soltou um leve suspiro. Eu tive uma vida normal, até deixar de ter. Augusto virou-se lentamente. Isso não é uma resposta. É o começo de uma, ela disse, mantendo o olhar firme. Às vezes, tudo desmorona sem aviso. Um dia você tem casa, família, e no outro, você está tentando decidir se rouba pão ou passa fome. As palavras não tinham dramatização exagerada. E talvez fosse isso que tornava tudo mais pesado. Augusto a observava como se estivesse tentando enxergar além do que era dito. E ninguém ajudou? Ela deu um pequeno sorriso, mas não havia humor nele. As pessoas ajudam, quando querem se sentir bem consigo mesmas. Não quando é difícil de verdade. Aquilo atingiu algo nele. Algo que ele não queria nomear. E você? Ela continuou. O que aconteceu com você? A pergunta ficou no ar, inesperada. Augusto não estava acostumado a ser questionado dessa forma. Muito menos por alguém como ela. Nada, respondeu, automático. Clara inclinou levemente a cabeça. Isso é impossível. Ele sustentou o olhar dela. Algumas pessoas simplesmente são assim. Não, ela disse, calma. Algumas pessoas se tornam assim. Silêncio. Um silêncio diferente. Mais profundo. Mais perigoso. Augusto sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não estava no controle daquela conversa. E, estranhamente, ele não interrompeu. Porque, no fundo, uma parte dele queria ouvir o que viria a seguir. Clara não desviou o olhar, como se tivesse decidido atravessar aquela barreira invisível que todos os outros sempre respeitavam. Havia algo de calmo na forma como ela o encarava, mas não era submissão, era compreensão, e isso desarmava mais do que qualquer confronto. Você construiu tudo isso, ela disse, fazendo um gesto leve ao redor, indicando o espaço, a vista, o poder silencioso que emanava de cada detalhe, mas parece que deixou alguma coisa para trás no caminho. Augusto soltou um pequeno riso seco, quase inaudível, mais próximo de um sopro de ironia do que qualquer outra coisa. Você tirou essa conclusão em menos de 1 hora? Não, respondeu ela, tranquila. Eu vi no jeito que você ficou parado ontem, olhando para mim, como se não soubesse o que fazer com algo que não podia controlar.
Aquilo o atingiu direto. Não porque era ofensivo, mas porque era preciso demais. Ele caminhou lentamente até a mesa, apoiando as mãos sobre a superfície, o olhar fixo nela. Você acha que me entende? Clara deu de ombros. Não. Mas acho que você também não se entende completamente. O silêncio voltou, mais denso agora. Augusto endireitou-se, passando a mão pelo rosto, como se estivesse tentando reorganizar os próprios pensamentos. Aquela conversa estava saindo completamente do padrão. Ele não conduzia mais. Ele reagia. E isso, era novo. Você fala como se tivesse todas as respostas, disse ele. Eu não tenho, respondeu ela imediatamente. Eu só, não tenho mais medo de perguntas. Essa frase ficou ecoando no ambiente. Augusto a observou por mais alguns segundos, como se estivesse avaliando algo invisível. Então, sem aviso, puxou uma cadeira e sentou-se à frente dela. Frente a frente. Sem distância. Então pergunta, disse ele. Clara pareceu surpresa por um instante, mas não recuou. Você sempre foi assim? Ele hesitou. Um segundo a mais do que deveria. Não. A resposta saiu baixa, quase automática, como se tivesse escapado antes que ele pudesse filtrá-la. Clara percebeu. O que mudou? Augusto desviou o olhar, encarando o vazio por um instante. Algo dentro dele resistia. Aquilo era território proibido. Não para os outros, mas para ele mesmo. Pessoas mudam, disse, tentando encerrar. Sim, ela concordou. Mas geralmente tem um motivo. Ele ficou em silêncio. O ar parecia mais pesado agora. Clara não insistiu imediatamente. Apenas o observava, como se desse espaço para algo emergir, se ele quisesse. E, contra toda a lógica, Augusto permaneceu ali. Sem sair. Sem encerrar. Eu tinha alguém, ele disse de repente, a voz mais baixa do que antes. Clara não se moveu. Uma vez. A palavra ficou suspensa no ar. E? Ele fechou os olhos por um breve instante, como se acessasse algo que estava trancado há muito tempo. E eu escolhi o trabalho. Simples. Direto. Frio. Mas não vazio. Clara inclinou levemente a cabeça. E perdeu essa pessoa? Augusto abriu os olhos novamente, mas não havia dureza neles naquele momento. Eu não perdi. Ele fez uma pausa. Eu deixei ir. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia tensão. Havia algo mais próximo de verdade. Clara respirou fundo, absorvendo aquilo com cuidado. E valeu a pena? A pergunta veio suave, mas foi como um golpe. Augusto não respondeu imediatamente. Seus olhos voltaram para a janela, para a cidade que ele dominava, controlava, comandava. Tudo aquilo era o resultado da escolha. Tudo aquilo era a resposta. Mas, pela primeira vez, parecia incompleta. Eu achei que sim, disse, finalmente. Clara não sorriu. Não julgou. E agora? Ele não respondeu. Porque não sabia. E isso era algo que ele não admitia, para ninguém. Exceto, aparentemente, para uma mulher que havia roubado o pão na noite anterior. Clara recostou-se levemente na cadeira, observando com um olhar mais suave agora. Sabe o que é estranho? Augusto franziu levemente a testa. O quê? Você tem tudo, mas parece mais perdido do que eu estava ontem. Aquilo deveria irritá-lo. Mas não irritou. Porque, no fundo, havia algo ali que ele não podia negar. Augusto soltou um longo suspiro, passando a mão pelos cabelos. Você fala demais. Clara deu um pequeno sorriso. E você fala de menos. Por um instante, houve algo diferente entre eles. Algo leve. Quase imperceptível. Mas real. Augusto olhou diretamente para ela, e dessa vez, não havia análise fria no olhar. Havia curiosidade. Por que você não pediu nada? Ele perguntou. Nem dinheiro, nem ajuda, nada. Clara pensou por um momento antes de responder. Porque eu já pedi antes. E percebi que quando você pede, as pessoas escutam menos. Ele absorveu aquilo em silêncio. Então você simplesmente aceita? Ela balançou a cabeça. Não. Eu sobrevivo. A resposta foi firme. Sem vitimismo. Sem fraqueza. E, de alguma forma, aquilo a tornava mais forte do que qualquer pessoa que ele conhecia naquele momento. Augusto recostou-se na cadeira, cruzando os braços novamente, mas não da mesma forma defensiva de antes. Você não é o que eu esperava. Clara arqueou uma sobrancelha. E o que você esperava? Alguém desesperado. Ela deu um leve sorriso, quase triste.
Eu já passei dessa fase. O olhar dele se encontrou novamente. Mais longo desta vez. Mais profundo. E, sem que nenhum dos dois percebesse exatamente quando aconteceu, algo começou a mudar. Não de forma explosiva. Não dramática. Mas silenciosa. Como uma rachadura se formando em uma estrutura que sempre pareceu inquebrável. E Augusto, pela primeira vez em muito tempo, não tentou consertar imediatamente. Porque, no fundo, ele começava a perceber que talvez, aquela rachadura fosse exatamente o que estava faltando. O silêncio entre eles já não era desconfortável, mas também não era simples. Havia camadas ali, coisas não ditas que se moviam devagar, como se ambos estivessem aprendendo a existir naquele mesmo espaço sem saber exatamente como. Augusto levantou-se da cadeira, caminhando lentamente até o bar discreto no canto da sala. Pegou um copo, colocou um pouco de água, não de bebida forte como costumava fazer, e bebeu em silêncio. Clara observava sem pressa, como se estivesse assistindo a algo raro acontecer. Você sempre controla tudo assim? Ela perguntou, a voz baixa, mas curiosa. Ele não virou imediatamente. Sim. Até agora? A pergunta veio leve, mas carregava mais do que parecia. Augusto apoiou o copo no balcão e ficou parado por um instante. Então virou-se. Até agora, não completamente. Clara assentiu, como se aquilo confirmasse algo que ela já suspeitava. Isso assusta você? Ele deu alguns passos de volta, parando perto da mesa. Não. Ela inclinou levemente a cabeça, observando com atenção. Assusta sim. Ele não respondeu. Porque, dessa vez, ela estava certa de novo. Clara levantou-se devagar, caminhando pelo espaço com uma curiosidade contida. Passou os dedos levemente pela superfície de uma mesa, olhando os detalhes, como alguém que tenta entender a vida de outra pessoa através dos objetos. Você já ficou sozinho aqui? Perguntou. Muitas vezes. E nunca pareceu vazio? Ele demorou a responder. Eu nunca pensei nisso. Ou nunca quis pensar. Augusto soltou um pequeno suspiro, quase impaciente, mas sem agressividade. Você sempre faz isso? Isso o quê? Questiona tudo. Clara deu de ombros. Só o que parece importante. Ele a observou por mais um momento, então caminhou até a janela novamente. A cidade continuava lá, viva, indiferente. Você pode ficar aqui hoje, disse de repente. Clara virou-se rapidamente. Só hoje? É o que faz sentido. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquilo. Já é mais do que eu esperava. A resposta foi sincera. Augusto assentiu levemente. Depois disso, você decide o que fazer. Clara cruzou os braços, olhando diretamente para ele. E você? O que tem eu? O que você vai fazer depois disso? A pergunta pairou no ar. Augusto não tinha uma resposta clara. E aquilo, era desconfortável. Eu continuo, disse, finalmente. Como sempre fiz. Clara o observou com um olhar mais profundo. Tem certeza? Ele sustentou o olhar dela. Mas, pela primeira vez, havia uma pequena dúvida ali. Sim. Ela não insistiu. Apenas assentiu. O tempo passou de forma estranha depois disso. Não havia pressa, não havia obrigação. Clara terminou de comer, mais devagar agora, como se quisesse prolongar aquele momento de segurança rara. Augusto, por sua vez, pegou o celular várias vezes, e o colocou de lado logo em seguida. Algo havia mudado no ritmo dele. Horas depois, o sol já começava a descer, tingindo a cidade com tons quentes que atravessavam as janelas amplas. Clara estava sentada perto da janela, olhando lá para fora, os joelhos levemente dobrados, como se estivesse tentando guardar aquela vista na memória. É bonito, disse ela. Augusto seguiu o olhar dela. Eu nunca reparei muito. Ela virou-se para ele, surpresa. Como assim? É só uma vista. Clara soltou um pequeno riso, mas não era de deboche. Não para mim. Ele ficou em silêncio, observando, tentando ver o que ela via. E, pela primeira vez, talvez tenha conseguido um pouco. Você sente falta? Ele perguntou de repente. Do quê? De antes. Clara demorou a responder. Sinto falta de coisas específicas, não da vida inteira. Como o quê? Ela pensou por um momento. De acordar sem medo do dia. A resposta foi simples. Mas pesada. Augusto absorveu aquilo em silêncio. E você? Ela perguntou em seguida. Sente falta de alguma coisa? Ele ficou imóvel por alguns segundos. Eu não sei. Isso significa que sim.
Ele soltou um leve suspiro. Talvez, de quando as coisas eram mais simples. Clara sorriu de leve. Elas nunca são simples, a gente só não percebe na hora. O olhar dele se encontrou novamente. Mais suave agora. Mais humano. E então, sem aviso, o celular de Augusto vibrou sobre a mesa. O som quebrou o momento. Ele olhou para o aparelho, a tela acesa com notificações, chamadas perdidas, mensagens urgentes. O mundo dele, chamando de volta. Clara também olhou. Você vai atender? Augusto ficou em silêncio. O telefone continuava vibrando. Insistente. Familiar. Seguro. Mas, de alguma forma, distante. Ele estendeu a mão. Parou no meio do caminho. E então, desligou o aparelho. Clara observou aquilo com atenção, sem dizer nada. Porque aquilo não era pequeno. Aquilo era uma escolha. E escolhas tinham consequências. Augusto afastou-se da mesa, como se quisesse criar distância daquele som que já não existia mais. Você não precisa ficar, ele disse, de repente, quase como se estivesse testando algo. Clara levantou-se devagar. Eu sei. Ela deu alguns passos em direção à porta. Parou. A mão próxima à maçaneta. O silêncio voltou. Mais intenso do que antes. Mais decisivo. Augusto não disse nada. Mas também não se moveu. Clara fechou os olhos por um breve instante, respirando fundo. E então, virou-se novamente. Não abriu a porta. Deu um passo de volta. Depois outro. E parou diante dele. Perto o suficiente para que não houvesse mais distância confortável entre os dois. Eu também não sei por que fiquei, disse ela, em voz baixa. Augusto a observava. Sem desviar. Mas, eu fiquei. O ar entre eles parecia diferente agora. Mais denso. Mais carregado de algo que nenhum dos dois nomeava. Augusto deu um pequeno passo à frente. Instintivo. Quase imperceptível. Mas suficiente. E naquele momento, o mundo lá fora deixou de importar completamente. O silêncio entre eles não era mais vazio, era cheio de possibilidades. E, pela primeira vez em muitos anos, Augusto não queria fugir disso. Ele estava perto demais. Perto o suficiente para perceber cada detalhe que antes jamais teria notado. O leve tremor na respiração de Clara, a forma como ela tentava parecer firme mesmo sem ter certeza de nada, a maneira como os olhos dela não pediam nada, mas diziam tudo. E então algo inesperado aconteceu. Augusto sorriu. Não foi um sorriso completo, nem perfeito. Foi pequeno, quase estranho, como algo esquecido que finalmente encontrava o caminho de volta. Mas estava ali. Real. Clara percebeu imediatamente. Seus olhos se arregalaram levemente, não por surpresa exagerada, mas porque ela entendeu o peso daquele momento. Você, acabou de sorrir, disse ela, quase em um sussurro. Augusto ficou imóvel por um segundo, como se nem ele mesmo tivesse percebido. Levou a mão ao rosto, confuso, como alguém tentando confirmar algo impossível. E então soltou um leve suspiro. Eu não faço isso, há muito tempo. Clara deu um pequeno passo mais perto. Talvez você só tenha esquecido como. Ele a olhou de uma forma diferente agora. Não como alguém analisando, mas como alguém finalmente sentindo. E isso mudou tudo. Fique, ele disse, sem rodeios. Não era um pedido cheio de condições. Não era uma ordem. Era um convite. Clara hesitou. Não por medo, mas porque sabia que aquele momento carregava mais do que parecia. Ficar significava atravessar uma linha invisível. Significava confiar em algo que ainda estava nascendo. Você nem me conhece, ela respondeu, com sinceridade. Nem você me conhece, ele rebateu. Silêncio. Mas dessa vez, não havia dúvida. Clara respirou fundo. E ficou. Os dias seguintes não foram perfeitos. Não foram fáceis. E, definitivamente, não seguiram nenhum roteiro previsível. Augusto tentou voltar ao controle, mas percebeu que não queria mais o mesmo tipo de controle. Clara tentou se manter distante, mas já fazia parte daquele espaço de uma forma que não podia negar. Ela começou a existir ali, não como alguém que precisava, mas como alguém que transformava. E ele começou a mudar, não de forma brusca, mas em pequenas decisões quase invisíveis. Ele começou a ouvir. Começou a observar. Começou a sentir. Pela primeira vez, Augusto Valente não estava apenas vivendo, estava experimentando a própria vida. Uma semana depois, algo aconteceu que nem mesmo ele poderia ter previsto. Durante uma reunião importante,
com investidores internacionais e contratos milionários sobre a mesa, Augusto parou no meio de uma frase. Parou, e percebeu que não queria estar ali. Não daquela forma. Não mais. Os executivos esperavam, confusos. Mas ele simplesmente fechou o contrato à sua frente. Vamos adiar isso. O choque foi imediato. Senhor, estamos falando de milhões. Eu sei exatamente do que estamos falando, ele interrompeu, calmo. E, pela primeira vez, não é a coisa mais importante. Ele levantou-se. E saiu. Sem explicações. Sem medo. Quando voltou para a suíte, encontrou Clara sentada perto da janela, exatamente como no primeiro dia. Mas agora, havia algo diferente nela também. Não era mais alguém tentando sobreviver. Era alguém que estava, finalmente, vivendo. Você voltou cedo, ela disse, com um leve sorriso. Augusto aproximou-se devagar. Eu tinha algo mais importante. Ela o observou com curiosidade. O quê? Ele parou diante dela. E, dessa vez, não havia dúvida alguma em seu olhar. Isso. Clara não respondeu imediatamente. Mas também não precisou. Porque naquele momento, tudo já estava dito. Meses se passaram. A cidade continuava a mesma. Os negócios continuavam existindo. O mundo ainda girava com a mesma velocidade implacável. Mas Augusto, não. Ele começou a investir de forma diferente. Não apenas em empresas, mas em pessoas. Criou projetos que ninguém esperava. Lugares onde pessoas como Clara não precisavam mais escolher entre roubar pão ou passar fome. E, sempre que alguém perguntava o motivo daquela mudança, ele não falava de números. Não falava de estratégia. Ele apenas lembrava de uma noite chuvosa, um porta-malas aberto, e uma mulher segurando um pedaço de pão como se fosse tudo que restava no mundo. E talvez fosse mesmo. Porque foi naquele momento, que algo dentro dele, que parecia morto há anos, voltou a respirar. E Clara? Ela nunca tentou ser algo que não era. Nunca esqueceu de onde veio. Mas também nunca voltou a ser a mesma. Porque agora, ela não estava mais sozinha. E nem ele. E, no fim, não foi o dinheiro que mudou tudo. Não foi o poder. Não foi o controle. Foi algo muito mais simples. Algo que nenhum dos dois esperava encontrar daquela forma. Um encontro improvável. Um gesto inesperado. E um sentimento que nasceu no lugar mais improvável de todos. Um porta-malas, com um pedaço de pão roubado. E foi ali, naquele momento aparentemente insignificante, que um homem que nunca sorria finalmente encontrou um motivo para nunca mais parar.